Olá, boa tarde pessoal, né? Graças a Deus mais um dia aqui, né, pessoal? A gente continuar nosso estudo, nosso pensamento, né? Sobre essa realidade, né, que a gente vê e também a realidade espiritual, né? Que tem algumas pessoas que não vê, né? Mas existe, né? E está nos circundando aqui, né, pessoal? Nossa, pessoal, eu tô agora com os olhos cheios de lágrimas aqui, porque sempre quando eu vou meditar assim, né? Parece que tem. Eu sinto uma presença aqui, que tem uma presença, né? Que ela me dá assim aquela emoção, me dá aquela alegria, sabe? Eu acho que é o meu mentor, né? Que ele, essas horas que ele sabe que eu vou gravar vídeo, ele sempre se encontra aqui presente, né? Deve ser para intuir coisas que a espiritualidade quer que vocês ouçam, né? Até minha irmã, uma irmã aqui que vê, ela assiste meus vídeos, ela veio ver como é que eu gravo os meus vídeos aqui. Ela viu que é só o quê? Eu tenho o meu caderno ali que eu faço um resumo, e aí falo aquele resumo e as outras coisas são inspiradas pela espiritualidade. Né? Porque ela veio olhar assim como é que eu gravo. Porque teve coisa que eu falei no vídeo que ela ouviu, né? Que ela até falou comigo que foi ouvido lá do narcisista, né? Que tocou bastante ali, fez ela levantar, entende? Ela começar a entender as coisas. É, coisa ali que eu falei nesse vídeo. Aí tem aí gravado, né, sobre o narcisista, não foi? Eu gravei um vídeo falando sobre isso e ela me contando isso. Então ela vai ver, porque ela viu coisas tão profundas que eu falei ali. Nossa, ele deve ter uma enciclopédia, um livro ali que ele está lendo as coisas. Não, pessoal, eu só faço um resumo ali, o caderno aqui. Ela viu como eu gravo aqui, ela ficou vendo como eu gravo meus vídeos, né? E aí ela viu, porque ela viu que ela sentiu que naquele vídeo eu falei muitas coisas profundas, né? Então, deve ser a espiritualidade, né? O mentor, né? Que está aqui e tal. Eu sinto que existe aqui uma presença, né? E às vezes até quando eu estou fazendo resumo, eu sinto que algo tá aquele arrepio assim, né? Eu digo, nossa, o que é isso? Sabe, pessoal? Mas é a direção, é a ajuda da espiritualidade, porque senão eu não vou conseguir fazer isso aqui. Foi também como uma irmã observou, né, que teve coisas profundas que eu falei, né? Ela, nossa, como é que essa pessoa sabe dessa coisa, sabe, pessoal? Graças a Deus, pessoal. Isso significa que verdadeiramente a espiritualidade está falando com vocês, né? Porque vocês que assistem meus vídeos, a espiritualidade quer trabalhar na sua vida, né? E às vezes está me usando aqui para passar essa mensagem. É por isso que eu digo, não fique bravo comigo não, pessoal, porque né, eu que estou querendo falar isso para alguém, mas é coisa da espiritualidade. Mas às vezes se toca em você, às vezes tem pessoas até que param de assistir, que eu descobri que tinha pessoas que parou de assistir meu vídeo porque algo tocou nela, né? Aí depois mais ela voltou a assistir de novo. Eu espero que ela continue. Porque, pessoal, quando você vai para o médico,
né? A espiritualidade é médico, ele vai curar todas as coisas que tem aí nas emoções, né? Então, você vai para o médico, ele vai querer cuidar de você. E às vezes, para cuidar de você, é preciso o quê? Dar uma injeção, né? Vai costurar o negócio se você tá. Você vai sentir alguma coisa naquele exato. Mas é para o seu bem, sabe? Não é para o mal, pessoal. É para o bem, sabe? Agora, quando o médico está mexendo, vai o médico que é o que é Jesus, né? Ele é os médicos dos médicos, a espiritualidade. Então, ele está mexendo lá com você, mexendo com que pessoa? Mexendo com o seu ser, que é a sua consciência, o seu espírito, né? Ele está moldando lá, ele está mexendo. Então, isso às vezes dá, dói um pouquinho, porque tem coisas que a gente não quer que mexa, né? Aí aquilo incomoda, mas é o quê? É para o nosso bem. A espiritualidade está trabalhando assim para que a gente seja uma nova pessoa, tenha novo brilho, entende? Então, às vezes, acontece isso, né, pessoal? Aí você não fica irritado comigo, porque ela vê a minha imagem aqui, aí pronto, eu que pago o pato. Entende, pessoal? Ela aí fica até com raiva do quer ver mais meu vídeo aí, tal, aí. Mas depois volta, eu descobri que teve uma pessoa que estava assim, né? Que algo tocou nela, né? Que alguma coisa que eu falei em algum vídeo aí tocou nela e ela parou, não queria mais, aí, mas só que ela ficou lá, né? Deve, não, no grupo dela, mas aquilo ficou na consciência dela, né? Ela voltou de novo a assistir os vídeos. E aí, quando ela voltou, ela viu outro vídeo que explicou sobre aquilo. Porque, pessoal, às vezes a gente não entende, está com a mente ainda, um nível de consciência preso, né, em alguma religião. Então, alguma coisa que eu falo aqui, você se escandaliza, às vezes você se choca, entende? E aí não quer assistir mais. Mas se você continuar, aí o outro vídeo que eu gravar vai trazer explicação daquilo que você estava precisando ouvir, entende? Aí você para, se você para de estar acessando, de estar ouvindo meus vídeos, você não sabe a informação que a espiritualidade vai trazer outro dia. O vídeo que eu gravei que é explicando a outra coisa. Aí você não ouve, você fica sem aquela informação. Entendeu? Mas graças a Deus, essa pessoa, né, que eu nem conheço, ela voltou a assistir e, e aí começou a compreender, porque ela viu outro vídeo e no outro vídeo eu estava explicando. E aí estava colando com aquele vídeo outro que ela viu que ela não quis mais assistir. Entende, pessoal? Eu estou falando isso, pessoal, porque eu falo de coisa de psicologia, né? Espiritualidade, eu falo do espiritismo, eu falo vários conceitos e coloco a Bíblia, né? E tem alguns que a maioria, né, que é evangélico, então só acredita ali que está na Bíblia. Então, às vezes, quando eu uso a Bíblia e ela vê que aquele pensamento, aquele conceito que eu estou trazendo tem na Bíblia, ela se assusta. Porque, poxa, porque eu não vi, como eu não vi isso tal, porque elas creem na Bíblia. Se eu não mostrar na Bíblia alguns versículos, alguma coisa, elas ficam de boa, porque elas dizem, não, isso não está na Bíblia, ele está falando outra coisa. Mas o problema é que eu tenho mostrado aqui na Bíblia, né? Tenho usado versículo bíblico, porque eu sou um estudioso da Bíblia, né? Passei tempo na igreja estudando a Bíblia profundo, até obreiro, né? Fui obreiro em uma igreja aí também, né? Que eu lia bastante, a espiritualidade me mostrava os versículos. Então, às vezes, quando
eu leio essas coisas de psicologia, aí vem um versículo na minha mente, né? Eu lembro instantaneamente, porque eu já tenho vários versículos, várias coisas da Bíblia dentro da minha consciência, né? Pessoal? Então aí eu faço essa ligação. Então isso às vezes tem incomodado as pessoas que é evangélica, que acredita só na Bíblia, isso tem incomodado, porque ela às vezes não acreditava, né? Mas, pessoal, é o quê? É para expandir a sua consciência. Estamos aqui para expandir a consciência, entende? É o que eu vou falar hoje aqui, o meu, meu tema de hoje, né? Que é o que o meu tema é o que é egocentrismo, né? O que é esse nome, conceito egocentrismo? Porque temos que trabalhar o nosso ego. Então, porque o egocentrismo vem do ego, né? Já está falando lá, egocentrismo. Então, por que temos que trabalhar essa nossa, que é personalidade, que é o nosso ego? Por que temos que trabalhar, né? Desprender um pouco desse ego. Por que temos que fazer isso? Né? Eu tenho falado aqui algumas situações sobre esse ego, né? Quase meus vídeos tudo, porque eu sempre falo, você não é o corpo. Quando eu falo que você não é o corpo, é por isso que eu estou falando sempre isso no meu vídeo, para impactar a pessoa. A pessoa, nossa, eu não sou o corpo, eu sou o quê? Entende? Para fazer ela pensar. Porque ela não sabe, ela está tão centrada no ego que ela não sabe que ela é a consciência, ela é um espírito que está usando esse corpo, entende? Mas porque ela nasceu nessa realidade, ela tem um corpo, ela ao longo do crescimento dela ela foi tomando a personalidade, achando que ela é esse corpo, entende? E ninguém avisa isso a você, entende? Então eu tô aqui avisando isso a você. Entende? Se alguém não avisou isso a você, eu tô avisando isso a você. Porque ninguém avisa, você vai crescendo, a criança vai se formando, vai se conhecendo no espelho. Ah, aquela ali sou eu, né? Sou eu. Aí você vai se identificando com esse corpo. E você só pensa que é esse corpo que só tem essa vida. Mas quando você, esses olhos que reflete lá na sua consciência, está mostrando a sua consciência, entende? Mas você é enganado por esse ego, essa personalidade que você criou nessa realidade, você é enganado por esse ego. Mas você não é isso. Entende, pessoal? Então, ele vai falar um pouco disso aqui, o que é esse egocentrismo, né? Então vamos lá estudar, porque tem muita coisa aqui que eu vou pautar aqui para a gente entender. Depois eu vou usar a Bíblia lá, né? E fala sobre esse egocentrismo, né? Aí o que é egocentrismo, né? A primeira pergunta que a gente tem que responder. Aí ele fala assim: egocentrismo é a condição ou estado de espírito do egocêntrico onde a palavra tem origem no grego, sendo uma junção de eco, que é ego, né? E kreto, no grego, né? Essas palavras é grega, é eco e kreto, que significa eu no centro. Então, pessoal, é o que? Ele está falando que é o que? Egocentrismo. É uma condição, um estado que a pessoa está de espírito, né? Onde, onde que o eu dela
ela está centrada, o centro dela é ela, entende? Então, por isso que é egocentrismo, porque é ego, e o ego está no centro. Então, o eu está no centro, né? Então, é uma pessoa que só pensa em si, só está olhando para si, ninguém mais nada interessa. Entende, pessoal? E isso não pode, né? Não pode, por isso que a gente tem que se desvencilhar desse ego. A gente, quando criança, a gente começa nesse ego, mas temos que desvencilhar. Ele vai falar isso aqui, né? Aí ele fala: assim, o egocentrismo consiste em uma exaltação excessiva da própria personalidade, fazendo com que o indivíduo se sinta como o centro das atenções. Entende, pessoal? Então, ele fala que esse egocentrismo é o quê? É uma exaltação excessiva da própria personalidade. E a personalidade vem da formação do ego, né? Fazendo com que o indivíduo, esse indivíduo, essa pessoa, né? Se sinta como o centro das atenções. Ela acha que é o centro das atenções. Sabe? Tudo é para ela só está pensando nela, sabe? É muito ruim assim. Então aí, o que é que ele fala mais? Por isso, uma pessoa egocêntrica, né, que vem do egocentrismo, não consegue demonstrar empatia, ou seja, não consegue se colocar no lugar do outro, porque está constantemente ocupado com seu eu e com os seus próprios interesses. Nossa, pessoal, você entende o que é uma pessoa egocêntrica? Ela não consegue demonstrar empatia, então não consegue o quê? Se colocar no lugar do outro. Não consegue, poxa, sentir o que o outro está sentindo. O sofrimento da outra pessoa. Entende? Então uma pessoa dessa está com problema. E é o quê? Na personalidade dela. Ele fala, ou seja, não consegue se colocar no lugar do outro, porque ele está constantemente ocupado com seu eu, está preocupado com ela, só quer satisfazer o desejo dela e com seus próprios interesses. Entende, pessoal? Então, a pessoa dessa, a personalidade dela está deturpada, porque a gente não está aqui sozinho nesse mundo. A gente está aqui para ajudar uma outra pessoa, para servir a outra pessoa. Ser servido, mas a outra pessoa lhe servir também. Uma pessoa que só está pensando em ser servida, tá com problema, né? Preciso trabalhar. Então, essas energias, porque pensamento você sabe que é energia, né, pessoal? Aí ele fala, um indivíduo egocêntrico é também egoísta, né? Porque de egocêntrico vem do egoísmo, né? Uma pessoa egocêntrica é também egoísta, porque pensa só em si, ou pelo menos pensa em si mesmo, em primeiro lugar. Então é a pessoa que só está pensando nela em primeiro lugar. Entende, pessoal? E todas as pessoas têm isso, mas tem umas que tá, o que ele falou? Excessivamente. Quando uma pessoa está excessivamente, aí ela já está com esse problema centralizado no ego, né? Que é o egocentrismo. Então já está no egocentrismo essa pessoa. Aí ele dá aqui exemplo, ela só pensa no próprio bem. Então, uma pessoa que só está pensando no seu próprio bem, né? Ela já está demonstrando ser uma pessoa egoísta, né? Aí ele fala, por isso o egocentrismo é frequentemente relacionado com agolatria e narcisismo. Ou seja, é uma adoração de si mesmo
ou de si próprio. Entende, pessoal? Então ele está falando o quê? O egocentrismo está relacionado ao quê? Ele fala a golatria e o narcisismo, que é o quê? Que são pessoas que adoram a si mesmo, né? A si mesmo e a si próprio. Então, são pessoas que tá naquela adoração dela, né? E isso demonstra um narcisismo. Quando uma pessoa já chegou nesse conceito de ego, ela já se torna o quê? Um agólatra, que ele fala agólatra, né? E um narcisista, né? Que é uma pessoa que está buscando a adoração de si mesmo. Nossa, pessoal, e frequentemente as pessoas estão nesse sintoma aí. Porque adoração é o quê? Você está adorando a sua imagem, sabe, só está pensando em você. Nas redes sociais, as pessoas ficam tirando foto aí, colocando nas redes sociais. Você vê aquela adoração pelo corpo dela, pela. Sabe, pessoal? Isso já demonstra sintomas disso, né? Tem que ter cuidado. Aí o que é que fala mais aqui? Isso é um conceito da psicologia, né, pessoal? Aí ele fala, por isso, segundo o psicólogo suíço Jean Piaget, Jean Piaget, olha o nome do psicólogo, né? O egocentrismo é uma característica natural, né? Nas crianças que se encontra nessa segunda infância. Então, pessoal, ele percebeu que esse egocentrismo, ele já, esse Jean Piaget, ele já fez teste, ele já viu que todas aquelas crianças tinham esse egocentrismo, uma característica natural da criança. Então, todos nós fomos egocêntricos, né? Um dia. Mas ele fala o que mais aqui, né? Ele fala que é entre os 13 e 6 anos, né? Os 13 e 6 anos, onde ele fez teste com essa criança, né? Ele fez pesquisa sobre isso, né? Uma análise do comportamento e via como é que elas agiam em cada situação, né? Se ela era altruísta, né? Ou se ela ia ajudar a pessoa, se ela estava pensando no outro. Então, ele fez essa análise todo, esse psicólogo Jean Piaget, né? Suíço, né? Aí ele fala, isso acontece porque nesta idade, ele vai falar por que ele viu isso nessas crianças, né? Ele está falando, isso acontece porque nessa idade a criança não são capazes de entender que os outros indivíduos possuem crenças, opiniões e pensamento diferente do seu. Então, ele percebeu que por que a criança era egocêntrica, né? Ela só estava centralizado nela. Porque ele percebeu que a criança nessa idade, entre 13 e 6 anos, né? Ele percebeu que essas crianças não eram capazes de entender que os outros indivíduos possuíam um pensamento, né, diferente, uma crença e uma opinião diferente da dele. Então ele percebeu isso. Então é por isso que aquela criança está naquele egocentrismo, né? Porque ela ainda está em formação do ego, da personalidade dela. É por isso que ela só está centrada ainda nela, né? Mas quando ela ir crescendo, é por isso que quando a importância dos pais ensinar a criança ser altruísta, pensar também no outro coleguinha, dividir, entende? Isso a escola já tem que ensinar, os pais já tem que ensinar lá, não, tem que dividir aqui, tal, como é que eu faço tal,
a criança já ir aprendendo aquele relacionamento, para ela já ir construindo o ego dela e a personalidade, não centrada nela, entende? Ela já tem autoestima, ela pensa, não, eu tenho que pensar no coleguinha. E isso ela vai sentir o magnetismo, ela vai sentir amor pela outra coleguinha, ela vai dizer, não, eu vou dividir isso aqui com meu amiguinho, vou dividir lá com meu amigo. Ela já vai começando. Então, isso é um treino do ego para ir treinando a personalidade, pessoal. Mas por que, que as pessoas chegaram adulta nesse egocentrismo? Porque deve ter passado nessa fase, não tido aprendido isso, sabe? Aí houve o quê? Um desvio da personalidade dele. É o que ele fala lá. É por isso que ele diz que ele fez o teste, ele viu que isso. Porque todos nós, quando era criança, a gente estava centrado na gente, a gente era egocêntrico. Entende? Mas aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala assim sendo caracterizada pela ausência de distinção entre a realidade pessoal e a realidade objetiva, então ele fala que é o quê? Caracterizava uma ausência de distinção. Então, a criança, quando está em formação da personalidade dela, ela ainda tem a ausência dessa distinção do quê? Entre a realidade dela, subjetiva, né? E a realidade objetiva, que é a realidade de fora, dos outros que ela estava vendo. Então, ele percebeu isso. Né? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Por isso, o psicólogo Jean Piaget, o nome dele é, né, Jean Piaget, né, afirmou que todas as crianças dessa fase são egocêntricas, visto que não possuem mecanismos mentais capazes de fazê-la entender que as outras pessoas têm crenças, necessidade e raciocínio diferente dos dela. Então, você entende que o Jean Piaget, então ele pesquisou, viu, fez a pesquisa, examinou, e aí afirmou que todas as crianças nessa fase são egocêntricas. Então, a gente já tivemos nossa, nossa fase de egocentrismo, né, pessoal? Agora, o negócio é você não passar dessa fase, não amadurecer e você, adulto ainda, ser egocêntrico, pessoal, né? Tem alguma coisa na sua personalidade aí que foi formada, entende? Você pode continuar, porque você ali ainda, ele fala que não tem ainda, possui mecanismo, né? Então, mentais, ainda a mente ainda não está desenvolvida, porque é criança, né? Criança, mas você precisa ir trabalhando isso, os seus pais, a escola, entende? Para que você, a sua formação da sua personalidade, vá entendendo essas coisas, que não só existe só você. O mundo não foi criado só para você. Existem outras pessoas, o qual você tem que ter experiência de entender o sofrimento da outra, ter empatia, entende? Isso passa pela formação da personalidade. É por isso que ele fala que a criança, todos nós fomos egocêntricos, né? E ele fala, por quê? Porque ele fala, não possui mecanismos mentais capaz de fazê-la entender que as outras pessoas têm crenças e necessidade e raciocínio diferente do dela. Então, ela pensa que, porque ela está pensando, a outra criança tem que pensar assim do jeito que ela pensa. Entende? E tem adulto assim, pessoal. Então, teve problema aí nessa fase do desenvolvimento, né, humano, né? Desenvolvimento da sua personalidade. Teve problema aí. E aí o quê? Quando adulto, às vezes fica até excessivo. Você fica até, pode se tornar um narcisista.
entende? Uma pessoa que só adora a si, só pensa em si, não quer saber mais de ninguém, só está buscando o prazer dela, não está pensando na outra pessoa. Entende, pessoal? É isso que ele viu, o psicólogo Jean Piaget, ele viu que nessa fase, né, todas as crianças têm isso. Então a gente teve essa fase, né? Mas ao longo da nossa caminhada, a gente teve que aprender que a gente não só vive só para a gente. A gente depende do outro e o outro também depende da gente. Entende? É uma troca. Tudo é uma troca de energia, é uma troca de tudo, pessoal. A pessoa não pode ser assim, entende? Porque está fora da visão da espiritualidade, está fora dos parâmetros que a espiritualidade quer. Entende, pessoal? Aí ele fala assim, uma pessoa que tem egoísmo, né? Que vem lá do egocentrismo, né? Egoísmo, né? É um comportamento que leva o indivíduo ao desejar total exclusividade sobre o sentimento alheio, gerando o ciúme, um sentimento negativo que, quando exagerado, torna-se paranoia. Então, ele fala também que o egoísmo, né, é um comportamento que o indivíduo o deseja total exclusividade para ele, né, sobre o sentimento alheio. Entende? Então, gera o que nele? Ciúme. Quando ele vê uma pessoa que está chamando a atenção lá, ela sente ciúme. Porque ela quer ser o centro das atenções, você não viu falar? É por isso que aí é gerado um ciúme, um sentimento negativo nela. Que quando exagerado, então, quando já está com uma força grande, porque isso aqui é energia, pessoal. Sentimento é energia. Então, quando essa energia está bem forte, vai se tornar o que nele? Uma paranoia. Você sabe o que é paranoia? A pessoa está com paranoia na cabeça, né? Por isso que muitas pessoas dizem, você está com paranoia na cabeça, entende? São esses sentimentos gerados por ciúme, né? Porque aquela pessoa, ela só quer exclusividade, dá atenção para ela. Entende? Quando uma pessoa chama atenção mais do que ela, nossa, essa pessoa que tem problema de egoísmo, ela sente ciúme, já e é capaz até de matar outra pessoa, porque ela tá achando que aquela outra pessoa tá tirando o holofote dela, o brilho dela, sabia? Quando a pessoa entra exagerada nessa paranoia, ela é capaz de matar a outra pessoa. Entende? Porque a outra pessoa se tornou como como é que se diz? Atrapalhando que ela seja o centro das atenções. Nossa, pessoal, e você já não percebeu que tem gente assim por aí, não? É, pessoal, por isso que temos que cuidar da nossa consciência, da nossa personalidade, sabe? Não ficar no ego, trabalhar esse ego, porque o egocentrismo vem do ego que está o quê? Desequilibrado. É uma pessoa que está desequilibrada. Já deve ter começado desde a infância, né? Como o Piaget falou ali. Ela não passou bem por essa fase. Aí o que é que ele fala mais aqui? Assim, ele fala, assim, ao contrário do egoísmo, é o altruísmo. Então, ao contrário, aquilo que o comportamento que a pessoa está fazendo é egoísta, o comportamento contrário disso é o altruísmo, né? Ele aí fala o que é uma pessoa altruísta, né? Que é um comportamento de que tem amor ao próximo, que é abnegado e solidário com os outros. Então, pessoal, você vê que é uma pessoa que é altruísta, ela é o quê? Ela tem um comportamento de ter amor ao próximo,
Então, isso está de acordo com a espiritualidade, porque a espiritualidade quer que você ame ao próximo, né? Como a ti mesmo. É o mandamento lá que Cristo deu, né? E que é abnegado, né? Que é ele tem a empatia pelo outro, né? É solidário, então é uma pessoa solidária, né? Tem solidariedade com a outra pessoa, com os outros, com as outras pessoas. Entende, pessoal? Então, esse comportamento é que tem que estar com a gente. Altruísmo, né? Que é altruísta, ser uma pessoa altruísta, que é ter amor ao próximo, ter empatia ao próximo, ser solidário com o outro, né? Então, é isso que é o contrário de egoísmo, né? E é isso que a gente precisa ter, porque está de acordo com os planos da espiritualidade, o mandamento que Cristo falou. Porque se você for egoísta, você não vai cumprir o mandamento. Entende? Porque, pessoal, não pode confundir amor, amor com consigo mesmo com egoísmo. Com egoísmo. Porque você amar a si mesmo é você cuidar de você, você ter, cuidar tanto das emoções, de tudo, entende? Mas você cuidar de você, mas não ficar naquela adoração exagerada a você. Você cuida de você, se sente bem, para você cuidar do outro. Entende? É diferente, no egoísmo não. Ele só está pensando nele. A adoração é para ele, exageradamente. Então, essa pessoa não tem esse sentimento, esse comportamento altruísta, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Tá interessante, né? Aí o que é que ele fala mais? Assim, nesse pensamento, né? Nesse pensamento altruísta, né? Os budistas sempre procuram atingir o estado de nirvana através de meditação, passa para se chegar à libertação do egoísmo, do orgulho, da inveja, do sentimento que aflige o ser humano. Entende, pessoal? Ele fala o quê? Que esse. Aí ele fala aqui, né? E considerado a última etapa a ser alcançada pela filosofia budista. Então ele fala aqui, pessoal, esse comportamento altruísta, né? É, ele fala que os budistas, né? Os budistas, aqueles que ficam lá meditando, né? Sempre procuram atingir o estado de nirvana. Aí ele fala, o que é esse estado de nirvana aqui? Através da meditação para chegar à libertação do egoísmo. Então, esse estado de nirvana é o quê? É você se liberar do ego e das coisas que o ego do ser humano carrega para atrapalhar a sua conexão com a espiritualidade. Então você vê o que os budistas estavam fazendo, que eles meditavam para chegar nesse atingir o estado, né? Que é um estado espiritual, né? De nirvana. Então, esse estado de nirvana é o quê? É um estado espiritual que, quando você chega nele, né? Você se liberta do que ele fala? Do egoísmo, que é você se liberta do ego, né? Aí, do orgulho, então, se liberta do orgulho, da inveja, pessoas que estão sentindo inveja, e do sentimento que aflige o ser humano. Então, os budistas estão praticando a meditação para chegar nesse estado, o qual vai ser a libertação dele. E é esse, os budistas falam que é isso que é a libertação da pessoa, quando a pessoa se liberta do ego dela, o qual é o ego que está levando, dirigindo a vida dela aqui. E ela não pode ser dirigida pelo ego.
ela tem que ser dirigida pela a espiritualidade, entende? Então não pode existir ego, não pode, e principalmente coisas espirituais, líderes, ele não pode estar no ego, porque vai acontecer o que está acontecendo com esses pastores, esses líderes. Eles estão pensando que estão sabendo o que estão falando, mas não sabem, porque o ego dele está enganando ele. Entende? Ele precisa fazer essa meditação que os budistas fazem para libertar do quê? Do egoísmo, que vem do ego, né? Do orgulho, da inveja, do sentimento que aflige o ser humano. E aí ele fala que é o quê? É considerada a última etapa do ser, de ser alcançada pela filosofia budista. Então ele fala que é a última etapa da prática lá, né, da filosofia budista. A pessoa alcançar esse estado. Então, o estado do espírito dela não está sendo dominado mais pelo ego dela, né? Ela aí vai ter alegria, paz, vai ter felicidade. Então, é o que o apóstolo Paulo fala lá, né? A alegria do Espírito, do Espírito Santo é amor, alegria, paz. Então, é esse estado de nirvana que os budistas estavam querendo chegar através da meditação. Para ele se libertar dessas bagaceiras que ele fala, do orgulho, da inveja, né? De vários sentimentos. Então eles estavam treinando isso para se libertar dessas coisas. Aí o que é que ele fala mais aqui? Aí ele fala: assim, o egocentrismo é defendido como um conjunto de ações e de comportamento expresso por um indivíduo que pensa demasiadamente em si mesmo. Então, pessoal, como é que vai declarar que uma pessoa adulta agora está com. Ela é, ela é egocêntrica, ela é uma pessoa egoísta, né? Porque quando ela já tem um conjunto de quê? É um conjunto de ações e de comportamento. Então, o comportamento dela vai expressar que ela expressa por um indivíduo que pensa que o quê? Então, passa pela mente, pensa demasiadamente em si. Então, é uma pessoa que está pensando demasiadamente em si. Porque a gente pensar em se cuidar em si, mas a gente não está demasiadamente, tá tudo normal. A gente pensa em si, se cuida da gente, para a gente cuidar da outra pessoa. Agora a pessoa está demasiadamente e não está pensando em ninguém. Então, é um sintoma de que ela é egoísta e está nesse processo de egocentrismo. Entende, pessoal? Aí ele fala, por isso, até na adolescência, né? Até na adolescência, o indivíduo, quando não está maduro o suficiente, ele ainda tem traço de egocentrismo, né? E na adolescência, você sabe, por isso que os adolescentes é rebelde, não quer obedecer, né? No minha época, que foi anos 80, né? 90, teve muito daqueles lá do hippie, né? Que é rebelde, né? Que não queria a rebeldia. Então, são o quê? São aquele traço do egocentrismo, porque ainda tem traço do egocentrismo. Ele não consegue se libertar ainda daquele traço. Aí é por isso que o adolescente passa por aquela confusão interna na adolescência. Todos nós passamos isso, né? Quem é adulto aí da minha idade, né? Já passou por essa fase na adolescência, sabe? Essa confusão interna era o quê? Era o processo do amadurecimento, né? Chegando, mas só que o egocentrismo ainda estava ali, porque tem que se libertar da fase da criança lá que Piaget fala do egocentrismo, se libertando daquela fase para que você, quando entrar no adulto, você perceba que tem que não só viver para si, mas ajudar o outro, ser uma pessoa altruísta. Entende? Nessa fase aqui na adolescência,
até a pessoa estar madura, ela tem da traço do egocentrismo. É o que ele está falando, né? Ele fala, porque nessa fase da vida é marcada pela busca da identidade, né? E assim tende a focar excessivamente em si mesmo. Então, ele fala que nessa fase, né, que é a adolescência, é por isso que muitos falam que é a aborrecência, né? Né? Nessa fase, ele fala que ele está em busca de uma identidade. Então, é por isso que o adolescente ainda está ali no desenvolvimento da personalidade dele, está buscando uma identidade para afirmar a identidade dele. Aí ele tende a focar em quê? Excessivamente em si mesmo, ele foca em si mesmo. Até ele amadurecer e perceber que não só é em si mesmo que ele tem que pensar. Entendeu? Ele pode pensar em si e tal. É isso que é uma pessoa madura, que ela já pensa em si, ela sabe que tem que cuidar de se pensar em si, mas ela vai ajudar os outros, que ela sabe isso. É por isso que isso é se tornar maduro. Não é ficar na adolescência lá. Mas tem pessoas que estão ainda com esse traço de egocentrismo nela, adulto ainda. Entende, pessoal? Precisa trabalhar, né? Aí ele fala, assim com base na teoria de Piaget, podemos concluir que todos nós tivemos um momento de egocentrismo, mas à medida que crescemos e amadurecemos, passamos a integrar as outras opiniões e percepções à nossa visão de mundo, saindo desse período inicial de egocentrismo. Então, você está vendo? Então ele fala, todos nós, Piaget, né, a teoria de Piaget, ele podemos concluir, então ele concluiu que todos nós tivemos um momento de egocentrismo. Na fase da criança, você vê a criança na hora que pega um chocolate, não vou dividir com ela, não. A filha aqui que é meus netos, filho da minha filha aqui, meu chocolate, não vou dar. Então, temos, normal da criança, né? De 3 a 6 anos, está ainda nesse egocentrismo. Então, ele fala que todos nós tivemos esse momento de egocentrismo. Mas, ele fala, mas à medida que crescemos e amadurecemos, passamos a integrar outras opiniões. Então, pessoal, quem é que amadurece? É a sua consciência. Porque a sua consciência vai o quê? Vai amadurecendo como? Integrando outras opiniões e percepções à nossa visão de mundo. Então, pessoal, quando você está expandindo a consciência, você está adquirindo outras opiniões e percepções que não era aquela visão do mundo. Então, quando uma pessoa é de um grupo aqui religioso e ela, não quero ouvir, não é do meu grupo, ela não quer ouvir, não, aqui no meu grupo só é a verdade. Então, essa pessoa tem problema de egocentrismo, porque ela não observa a opinião dos outros, não vê a visão do mundo do outro. Então, ela não cresce, a consciência dela não expande. Ela fica ali. É por isso que, às vezes, esses que é da religiosidade tem problema desses egocentrismos. Entende? Porque eles só estão naquela visão de mundo. Só diz, não, aqui só tem verdade, no outro não tem. Aqui, entende? Então cria essas coisas. Cria ciúme, cria briga um com o outro, discutindo um com o outro. Por quê? Por causa disso, pessoal. Então essas pessoas precisam ainda amadurecer a consciência dela. Entende? Passamos a integrar outras opiniões e percepções à nossa visão de mundo, né? Precisamos aderir e entender a visão daquela pessoa, como é que ela vive e tal, não sei o quê. Entende?
E aí saindo desse período inicial de egocentrismo. Então, a pessoa tem que passar disso, tem que fazer isso. É um trabalho da consciência, que vai formular a sua personalidade, né? É por isso que existe problema nesses meios religiosos, né? Principalmente o evangélico aí, né? Católico e tal, porque ele só tem aquela visão de mundo, né? Aí ele fala, por isso, né? Por isso, se algum indivíduo não consegue passar dessa fase, ele incorpora o egocentrismo. Aí, ó, tá vendo? Se você não passa dessa fase aí, que é lá na infância, né? Começa na infância, na adolescência ali começa a ter aquele problema ali dos traços do egocentrismo, né? Você incorpora na fase adulta, né? Ele fala, ele incorpora o egocentrismo em sua personalidade adulta. Então, que não é mais para ter essa personalidade. Entende, pessoal? Entende? Então, ele incorpora. Por quê? Porque ele não conseguiu trabalhar essa fase da personalidade dele. Ele fica sentado no ego, né? Aí ele incorpora o quê? O egocentrismo na personalidade adulta, porque isso é só quando criança, né? Porque ela não sabe ainda mentalmente que temos que ajudar o outro coleguinha, outra, entendeu? Mas é um adulto já com esses traços, entendeu, pessoal? Aí ele fala, por isso é importante os primeiros anos de vida da criança. Então ele diz, é por isso que é importante já a, a família, a escola, né? A sociedade em geral, ensinar a criança a ser altruísta. E isso passa pelo adulto também já ter comportamento altruísta. Porque a criança ela vai observar o adulto, ela vai ver o comportamento altruísta do pai, da mãe, né? Da família. Ele vai ver o comportamento e vai querer copiar aquele comportamento. O qual ela vai crescendo sabendo que não, temos que ajudar ao próximo, temos que repartir. Então, lá na escola, aí quando repartir a merenda, ou um brinquedo, ou alguma coisa, agora é a vez dele brincar, é a sua vez. Entende? Para a criança já ir pegando esse magnetismo, ele vai entendendo, ele vai criando a personalidade dele altruísta, que ele não é só pensa nele. Entendeu, pessoal? Então, quando a sociedade está totalmente desorganizada em relação a isso, porque na formação as pessoas estão falhando. Estão falhando a família, estão falhando a escola, a sociedade em geral, né? Está falhando todo mundo. E aí está criando o quê? Pessoas adultas egocêntricas e até o quê? Narcisista, sabe? Que vai levar um exagero muito grande da adoração dela. Só pensa em si, só pensa... Entende, pessoal? Sociedade está doente por causa disso. Preciso, é por isso que ele fala, é preciso, é importante os primeiros anos de vida na criança, né? Quando ela começa, a pessoa já começa a ensinar e também você se comportar como uma pessoa altruísta, não ser egoísta, porque a criança ela vai estar lhe observando. Não é só você, você tem que dividir aqui com um coleguinha, você. Não é só você ensinar, você tem que praticar também, porque tem um magnetismo aí, pessoal. Entende? Quando você se comporta assim com um pensamento altruísta, existe um magnetismo ali, porque tudo é energia. Eu não falei no outro vídeo
a energia. Então, pensamento é o quê? É energia. Então, tudo e o comportamento é o quê? É energia. Então, existe um magnetismo, o qual vai fazer com que a outra pessoa sinta que aquilo é certo de se fazer. Entende, pessoal? Entende agora o que é egocentrismo? E por que que a gente... Eu coloquei a pergunta, né? A pergunta, por que que temos que trabalhar o nosso ego, né? Que vem do egocentrismo, por que que a gente tem que trabalhar? Por causa disso, para que a gente não esteja, passe dessa fase. Quando a gente criança, a gente não tenha inveja, não tenha orgulho, não tenha sentimento de ruim, que isso traz um sentimento, né? A gente pode se tornar um narcisista. Então é por isso que a gente temos que trabalhar o nosso ego. Entende? E isso começa dentro de criança, né? A formação da criança. Mas se você não teve assim uma criação que lhe ensinou, adulto agora você pode trabalhar essa essa sua personalidade, né? Vai demorar um pouco, vai demorar porque você já implantou coisas ali, então vai mexer com seu sentimento, com seu pensamento, então vai doer um pouquinho, né? É por isso que quando eu estou falando aqui, às vezes a espiritualidade está trabalhando aí no seu ego, para você se libertar, para você chegar igual os budistas, né? Chegar naquele estado de espírito, que é que ele fala que esse estado de espírito é o quê? É o Nirvana, né? Tem até o nome de uma banda de rock, né? Que eu gostava muito de ouvir essa banda de rock, é Nirvana. Então, para você chegar nesse estado, esse estado de espírito que os budistas falam, é o quê? É o Nirvana, o qual você está no amor, na alegria, na paz, não depende nada dessas coisas aqui material. Entende? Então, o ego seu não está lhe dominando. Então, quando a pessoa só está pensando nela, nas coisas, ela está no ego, o ego dela, a personalidade está trabalhando. Mas você não pode só ficar nesse estado de nirvana, né? Então, porque a gente vive aqui num mundo que é materialista, um mundo que está regindo aí, você tem que equilibrar. Você tem que equilibrar essas duas. É por isso que você está equilibrado com essa energia. É importante. Entende? Porque você não vai ficar lá. Os Budas não vai lá para os montes, fica lá, né? Aí ele não vive tão bem essa vida. Mas não é para viver só assim, só lá no Nirvana, não, tal. Não. A gente vai ter nosso momento de Nirvana ali, né? Entende? E ficar consciente de que a gente precisa viver aqui também, porque a gente tem um corpo. Agora a sua consciência tem que dominar essas coisas, o egoísmo, o orgulho. Sua consciência tem que dominar isso. Então você tem que estar equilibrado, não ser mais para um e nem menos para outro, entendeu? Você está ali no centro equilibrado, entendendo todas as coisas e fazendo o seu comportamento altruísta, amando as outras pessoas. Porque você não vai ficar igual o budista lá no monte, você não vai se relacionar. Você tem que se relacionar com as outras pessoas. Porque também pode ser um comportamento altruísta. Essa do budista ir para lá só, ficar lá no monte e não pensar mais em ninguém. Não, pessoal. Precisamos ter esse momento assim, mas temos que voltar aqui para a realidade e praticar o altruísmo, o amor, ter empatia pela pessoa, né? Ser solidário com a outra pessoa, porque aí vai demonstrar que você está conectado com a espiritualidade. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala sobre o egocentrismo, o egoísmo, né? Essas coisas que como a psicologia falou aqui, né? O psicólogo Piaget falou,
Será que a Bíblia fala sobre isso? Como é que a gente tem que se comportar em relação a isso? Será, pessoal? Vamos ler aqui. Essa é para os evangélicos, né? Para eles não ficar de fora da festinha também. Entende? Então ele fala aqui em Filipenses 2, versículo 3. O que é que ele fala aqui? É o apóstolo Paulo, né? Ele fala: nada faça por ambição egoísta. Nossa, ele já foi rachando no meio, o apóstolo Paulo. Ele disse: nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando um ao outro superior a você mesmo. Então, pessoal, isso aqui tem uma mensagem para esses líderes, essas pessoas que querem serem líderes, querem fazer alguma coisa espiritual. Entende? E você fazendo uma coisa espiritual, pessoal, você não pode estar no ego. Você tem que estar sendo dirigido pela espiritualidade, né? É uma pessoa mansa, humilde, sabe? Considerando um ao outro superior, entende? Não se achando melhor do que o outro. Entende? É por isso que ele disse: não faça, nada faça, ele disse: nada faça por ambição egoísta. Não faça para o seu desejo egoísta. Você vai fazer um trabalho espiritual? Não faça por essa ambição. E eu disse: ou por vaidade, né? Por vaidade que você quer mostrar que é um pregador que tem conhecimento. Não, a gente não tem, a gente está tudo aqui no escuro, pessoal. É por isso que eu falo sempre, a gente está no escuro. Por isso que as minhas irmãs, as outras pessoas perceberam: nossa, como é que ele falou tão coisa profunda assim que tocou em mim? Não foi eu, foi a espiritualidade, porque tem um espírito aqui dirigindo. Foi por isso que eu, no início do vídeo, eu falei, quando eu estava meditando, eu senti uma presença. E agradeço por essa presença, eu nem sei quem é, mas muitos falam que é meu anjo, é o mentor, né? Eu espero que ele esteja aqui me ajudando. Eu já ouvi um dia a voz dele altiva aqui no meu vídeo. Eu até contei aqui no vídeo. Falei para a irmã, o espírito aqui me acordou para eu gravar o vídeo. Me acordou, entende? Então, não estou fazendo por ambição egoísta, porque eu quero ter, é para minha satisfação, ou por vaidade. Mas ele disse: mais humildemente, considerando um ao outro superior a você mesmo. Aí ele fala lá em Filipenses 2, 4, ele fala no 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, tá vendo? Mas também do interesse dos outros. Então, isso significa o quê? Que você é uma pessoa altruísta. Ele está mandando você ser uma pessoa altruísta, não só cuidar do seu interesse. Você tem que cuidar do interesse dos outros também, né? É por isso, irmão, que eu falo que quando você pratica aqui, eu coloco aqui para você ajudar, dando like, é, compartilhando o vídeo para outras pessoas, meu vídeo, ou então você me ajudando aí financeiramente, enviando dinheiro do Pix, você está sendo uma pessoa altruísta, porque você não está pensando só em você. Senão, o irmão Samuel lá, vou dar uma força, vou dar uma ajuda. Você está sendo uma pessoa altruísta. Você não está preocupado só no seu interesse. Entende? Porque eu estou aqui, é uma doação de energia. Eu estou doando para vocês. Mas você sabe como é que funciona a nossa realidade, né? Tem que ser uma troca de energia. Se eu estou passando energia, você tem que dar energia também. Não só para você. Por isso que você tem que passar também meu vídeo para outras pessoas. Entende? É uma demonstração de que você não está preocupado só com você. Você está passando para as outras pessoas, né? Mas isso você tem que fazer
quando você sentir no coração. Entende? A espiritualidade vai dirigir a você. E quando a espiritualidade tocar você, mandar fazer, você tem que fazer, pessoal. Se você endurecer o coração, você não está fazendo a direção da espiritualidade. Entende? Porque, no entanto, a espiritualidade manda tocar você, contribuir comigo, e você não faz. Né? A espiritualidade vai tocar e você não faz. Você está desobedecendo a espiritualidade. Entende? Você está desobedecendo, você não está sendo uma pessoa altruísta. Entende? Você está fazendo uma coisa errada. Não está na direção da espiritualidade. Por isso que você tem que ser dirigido por isso. Entende? É por isso que eu deixo a direção da espiritualidade guiar você. Porque você vai ter que fazer. Entendeu? Você passar um vídeo para uma pessoa, não vou. Você está atrapalhando a espiritualidade, se ela está tocando em você. Não é eu, pessoal. Não é eu. Se você ouvir meu vídeo aí é tocado e você. A espiritualidade manda você passar o vídeo para a pessoa e você não faz. Você está fazendo uma coisa contrária. Entende? Tem que tomar cuidado com isso, viu, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Provérbio 18, versículo 1. Quem se isola busca interesse egoísta e se rebela contra a sensatez. Aí, ó, você entende aqui? Quem se isola busca interesse egoísta. Então, uma pessoa que só está, uma pessoa isolada, né? E se rebela contra a sensatez. A espiritualidade está falando com você, tocando em você, para você, e você não faz isso, você não é uma pessoa sensata. Entende? Tem que tomar cuidado, pessoal. Repare, é por isso que eu falei. Aqui é um vídeo de você sentir. Você tem que sentir. E quando você sentir, você faz isso. Porque aí você está caminhando segundo a espiritualidade. Se você não sente nada, você sente alguma coisa. Ninguém sente, ou sente raiva. Tem pessoas que sentem raiva aqui na hora que vê. Tem outras pessoas que sentem, ela se sente bem. Entende? Mas vai sentir alguma coisa. Porque aqui é um trabalho de energia. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui sobre esse egocentrismo, egoísmo, né? Ele fala aqui em Tiago 3,16. Ele fala: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então ele está falando lá o que o provérbio falou, né? E o que o apóstolo Paulo também falou. Tiago, né? Que é o irmão de Jesus, né? Ele fala: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Nossa, pessoal, eu participei de 3 grupos aí de igreja evangélica, né? Não vou dizer o nome aqui. Nossa, pessoal, o que tinha pessoa de inveja em uma igreja aí, né? Quem me conhece vai saber qual é. Que eu tocava nessa igreja, né? Eu tinha 2 grupos, um de manhã e um de tarde. Nossa, pessoal, e tinha lá um cidadão que ele queria ser famoso, né? Aí no meio evangélico, tocava, mas ele tocava, o culto estava vazio, vazio, né? Eu lembro como hoje esse acontecimento. O culto vazio, vazio. Aí ele chegou e viu que o culto estava vazio, ele não foi mais tocar no culto. Aí o que é que aconteceu? Eu tocava, que era um culto à tarde, né? Não, era de manhã cedo. Não tinha ninguém. Nossa, pessoal, eu tocando lá, né? A, a que administrava lá, né? Ela, uma mulher, administrava lá o culto. Aí sabia lá que viu, sabia que eu tocava violão e cantava, né? Ela me chamou para
para louvar lá, para cantar lá na igreja. Eu comecei a cantar. Nossa, eu comecei a cantar, aí começou a vir pessoas. Nossa, esse culto de manhã que não vinha ninguém, porque era cedo, né? 8 horas, 8 horas da manhã, as pessoas para acordar para ir para lá. Mas as pessoas parece que foi o magnetismo, né? A espiritualidade. Eu comecei a tocar, a cantar, as pessoas começaram a se satisfazer. E as pessoas que estavam no culto ali saíam satisfeitas. O magnetismo, né? E aí o quê? Essas pessoas convidavam a outra. Vamos no culto tal. Então o culto encheu, né? Encheu de gente, a igreja lá ficou cheia. 8 horas da manhã eu estava lá louvando. O que é que aconteceu, pessoal? Esse cidadão que queria ficar famoso, né? Tinha uma banda aí e tal, ele tinha uma banda. E às vezes eu tocava só, e às vezes tinha até um baterista que me acompanhava, né? Só tinha um baterista e eu no violão cantando. Mas só que ali a gente fazia festa, né? Só ele na bateria e eu no violão. Aí depois chegou outros músicos, quando viu que o culto estava cheio, os outros músicos chegou, porque essas pessoas querem aparecer, né, pessoal? Querem aparecer tocando na igreja cheia. Então, foi o que apareceu. Aí quando esse cidadão queria famoso, ele viu a igreja cheia, o que é que aconteceu? Ele foi querer ir lá tomar o culto lá, né? Que eu tava tocando. Aí eu digo, tá, você quer ficar aí, fica aí. Aí ele ficou lá com a banda dele. Passou uma semana, sabe o que aconteceu? Não tinha mais ninguém. Eu tava em um culto à tarde, fui para um culto à tarde, que não tinha ninguém, começou a ter gente lá no. Você entende, pessoal? Então, aquele cidadão ficou com a inveja de mim danado. Eu levei um amigo meu que tocava baixo, né? Contrabaixo, tirava o cabo do som do baixo, tirava, desligava, abaixava também a minha voz, sabe? Ficou fazendo um bocado de coisa. Por causa de quê? De inveja. Aí o quê? Tinha confusão por causa da inveja e ambição egoísta que ele tinha de egoísmo, né? E aí tinha confusão, espécie de todo males. E não foi só nessa igreja, em outras igrejas também aconteceu a mesma coisa, pessoal. Você entende, pessoal? Isso está acontecendo dentro dos grupos religiosos, né? Aí é por isso que ele fala aqui, há confusão e toda espécie de males. Então há confusão e há toda espécie. Então você vê igreja aí com confusão em toda, porque tem isso aqui, ó. Tem isso aqui que Tiago está falando. Aí o que é que ele fala mais aqui, Tiago? 3,14. Contudo, se você abriga no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se glorie disso, nem negue a verdade. Entende, pessoal? Então ele está dando conselho. Se você tem isso no coração, não se glorie disso. Busque a trabalhar isso para que você não negue a verdade. Porque vai chegar um tempo que você vai estar tão com ambição egoísta que você vai negar a verdade. É perigoso, perigoso, vai negar a verdade, né? Às vezes até uma verdade que você vai ser ouvida aqui por mim. Você não vai querer. Você está pensando que está negando a mim mesmo, você está negando a verdade. A espiritualidade está falando com você. Porque eu não conheço você, né? Quem conhece é a espiritualidade aí. Aí, o que é que ele fala mais aqui? Hebreus 13, versículo 16. Vamos ler aqui. Não se esqueça de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais o que você tem, né? Por de tais sacrifícios, Deus se agrada. Então você quer agradar a espiritualidade, quer agradar a Deus, esse Deus que ninguém vê, que ninguém conhece? Então, você não esqueça de fazer o bem.
né? Fazer o bem e repartir com os outros o que você tem. Entende, pessoal? Quando eu falo aqui para você fazer isso aqui, tá repartindo aqui, eu estou repartindo a minha energia para você repartir também a sua. É para você fazer o tais sacrifício que agrada a Deus. Existe um sacrifício que agrada a Deus. Qual é? É fazer o bem ao outro e repartir o que você tem com o outro. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. E é que muitos não estão fazendo aí. Entende? Até os grupos religiosos, né? Faz com a intenção no coração. Você tem que fazer sinceramente, para que isso seja um sacrifício limpo diante de Deus. Porque você via quando o povo de Israel fazia o sacrifício, ele trazia o melhor bezerro, né? Bezerro trazia o melhor sacrifício para oferecer. Então, agora qual é? Você vai trazer um boi para... Não. Qual é? Porque ele diz que já tem outro sacrifício que Deus que agrada a Deus. Qual é? É não esquecer de fazer o bem e de repartir com o outro o que você tem. Esse é um sacrifício que você vai estar agradando a espiritualidade. Mas fazendo esse sacrifício que um sacrifício puro e limpo de coração. É por isso que eu espero que a espiritualidade toque no seu coração. E quando tocar, faça isso. Você vai estar agradando a Deus. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais? Gálatas. Apóstolo Paulo era. Tudo apóstolo Paulo, né? Gálatas 6, versículo 2. Ele fala o que aqui? Leve o fardo pesado um do outro e assim cumpra a lei de Cristo. E assim cumpre a lei de Cristo. Então você sabe qual é a lei de Cristo? Você quer saber qual é a lei de Cristo? Aí, ó. Leve o fardo pesado um do outro. E assim cumprirei a lei de Cristo. Então, Cristo tem uma lei e na espiritualidade tem um sacrifício que agrada a Deus, né? Que é fazer o bem e repartir um com o outro o que você tem. Porque, pessoal, precisa movimentar a energia. Aqui você não viu falar que tudo aqui é energia? Energia não pode ficar parada. É por isso que ficar acumulando roupa de um canto, ficar aquilo ali é energia também. Não pode ficar parado. Você tem que movimentar, pessoal. É um movimento. Você está aqui para administrar isso. A sua consciência tem esse veículo, tem esse corpo para administrar isso. Entende? Se você ficar preso no ego, você vai ficar egoísta, egocentrismo, o qual não vai estar na direção da espiritualidade, o qual vai estar aí só pensando em você, só acumulando coisa para você. Você está pensando, então você está pensando que é só a sua consciência veio, você encarnou aqui nesse corpo só para ficar nesse egocentrismo? Foi isso que a espiritualidade permitiu que você visse aqui para essa realidade? Não, a espiritualidade permitiu que você encarnasse aqui para você fazer o bem a outra pessoa, para você dividir com a outra pessoa, para você repartir o que você tem, a sua energia, o seu carisma. Você repartiu o que você tem, no momento agora. É isso que você tem que repartir. Porque com tais sacrifício, Deus se agrada. Deus, esse Deus que você diz acreditar aí, que você não vê, que ninguém pode ver esse Deus, essa espiritualidade que está agindo aí, você não vê, você quer agradar ele? É assim que você agrada a espiritualidade. Não existe outra maneira. Não existe. Alguém falar, a maneira de agradar a Deus é... Não, não existe. A maneira de agradar a Deus é essa.
E se você quer cumprir a lei de Cristo também, você tem que levar o fardo um dos outros, né? Que é o amor, né? Você repartindo o amor um com a outra pessoa. Assim você cumpre a lei de Cristo. Então, não tem para onde correr, pessoal. É por isso, se você tem problema aí de egocentrismo que não passou bem na fase da infância, na adolescência, você pode trabalhar isso agora para que você desenvolva esse comportamento é, altruísta, para que você faça o bem aos outros. Porque você não está aqui vivendo só para você, pessoal. Você não veio, a espiritualidade não permitiu que você encarnasse só, agora é tudo para mim, é tudo meu, só tô vendo, o problema é dele, ele que se afunde aí nos problemas dele. Então, entende, você não é para viver uma pessoa assim, pessoal. Sem empatia, sem amor ao próximo, sem solidariedade, sabe? Não é. A sua encarnação você não veio, você não está usando o veículo, você não ganhou esse corpo, né? Que foi dado pela espiritualidade, porque nada é seu, nem esse corpo é seu. Então você não ganhou esse corpo, essa coisa para estar nessa fisicalidade aqui, para ser agora só alimentar o seu ego, a sua personalidade, só o seu prazer. Não, 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 não. Não é assim. Está fora da espiritualidade. E todos que estão assim, eu até estou vendo, pessoal, que tem grupos religiosos que está nesse pensamento também. Está errado. Está fora da espiritualidade. E aí é por isso que a espiritualidade não tá usando. Entende? Tem que usar um pobrezinho aqui, como eu aqui da favela, né? Fazer igual a música do Gilberto Gil, né? Nos barracos da cidade, ninguém mais tem ilusão. E o poder da autoridade, já virou uma legião. Entende? Então, já tem pessoas que. Os barracos da cidade, a favela, né? Na música do Gilberto Gil fala isso. Né, pessoal? Precisando ser altruísta, olhar um para o outro, entende? É por isso que a humanidade está passando por isso. Por isso que a humanidade está passando. Porque as pessoas estão assim. Entende? E até o que mais tem não reparte aquilo que tem. Né? Às vezes é uma pessoa que menos tem que reparte. Entende, pessoal? E essas pessoas querem ser salvas, querem seguir a Cristo, querem fazer a vontade de Cristo. Eu não sei qual é o Cristo que ela fala, eu não sei qual é a espiritualidade que ela está seguindo, eu não sei porque essas pessoas. Está escrito aqui na Bíblia, pessoal. Está escrito. Entende? Tem problema de personalidade. Precisa se cuidar para você ter uma encarnação aqui fazendo o bem ao próximo. Foi para isso que você veio para aqui. Foi para isso que você está viva até agora aqui nessa realidade. Entendeu, pessoal? E, graças a Deus, eu espero que você entenda o que é esse egocentrismo, né? Eu tive que usar aqui a psicologia, mas usei aqui também a Bíblia para a gente ter um pensamento espiritual sobre esse conceito egocentrismo. Entende, pessoal? Espero que você entenda, goste do vídeo aí. A irmã, né? Teve uma pessoa que me falou assim: Nossa, Samuel, o seu vídeo é longo, mas parece que ele é tão curto porque eu fico assim, parado. Quando eu coloco um vídeo seu, eu fico assim parado ali. Observa, quando vê, já acabou o vídeo. Aí dá até uma vontade de repetir. O que é isso, pessoal? É o magnetismo, as informações que eu trago aqui, chama a atenção da sua consciência. E a sua consciência está querendo ouvir essas informações. É por isso que você
presta atenção, você para, você fixa o olhar e aí você até esquece o tempo, né? Que é 1 hora de ela. Você vê que agora eu só estou gravando mais de 1 hora, né? Agora é 1 hora e 25 minutos de vídeo. Algumas pessoas que reclamam que tá longo, não, mas as pessoas que estão interessadas no assunto, ela tá achando até curto. Imagine, pessoal, 1 hora e 20 minutos a pessoa já está achando curta ainda. Mas por quê, pessoal? É o magnetismo, que essa pessoa está presa nesse magnetismo e tá, a consciência dela está querendo absorver esses assuntos, o qual ela não vê no grupo religioso dela. Entendeu? É por isso que eu falei com uma pessoa que tinha deixado de ouvir os meus vídeos. Eu disse, não, parceiro, pode continuar ouvindo. Mesmo que você... Não, eu não quero que você saia do seu grupo religioso. Você pode ficar indo lá e assistindo meu vídeo. Qual é o problema? Ele não está fazendo bem para você? Ele não está sendo útil para a sua consciência? Continue. Até você despertar, entender o que eu estou falando. Entende? Então teve pessoas que me falou isso, que ficava preso assim tanto no assunto que ela esquecia o tempo o tempo que o vídeo estava passando, né? Mas graças a Deus, pessoal, é isso, é a espiritualidade, né? Lhe cativando para você ouvir essas coisas. E agradeço a essa espiritualidade por ela estar me ajudando, né? Porque sem ela eu não posso fazer nada, né? Sem Cristo não podemos fazer nada, né? Se eu posso fazer pelo menos esses videozinhos aqui, é por causa dele, da espiritualidade, né? Graças a Deus, pessoal. Até a próxima, para não ficar muito longo o vídeo. E se Deus quiser e a espiritualidade nos ajudar. Tá bom, pessoal? Um abraço. Tchau.